Senhor? Amém. Confesso que hoje estou tão nervosa que parece que é a primeira vez que eu vou pregar. O culto já está gostoso, o Senhor já tem falado bastante. Confesso que eu poderia sair daqui sem falar nada, porque o Senhor já falou, mas eu vou só terminar aquilo que Ele já vem falado. Vamos abrir aqui, no tema da nossa campanha, no Salmo 46, e vamos ler aqui todos juntos. Que diz assim: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Agora vamos pular lá para o versículo 11, que diz assim: O Senhor dos Exércitos está com... Versículo 10, perdão. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Igreja, pode sentar. Irmãos, essa é uma palavra, que o Senhor vem dizendo que não importa a tribulação, mas Ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Aleluia. E às vezes, a gente está passando por situações, que parece que é impossível vencer. A gente olha para a situação e fala, não tem como, está tudo fora do lugar. Ainda, que a gente tenha fé, mas a fé parece que vai esmorecendo, vai minando, porque vai passando o tempo e as coisas não vão acontecendo, e às vezes vai até piorando. A gente estava de um jeito, a gente ora e piora, e piora, e piora, e fala, Senhor, quanto mais eu oro, mais piora. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu sou o teu socorro, eu sou o Deus que faço acontecer. Aquietai-vos, sabeis que eu sou o Senhor. Irmãos, o Senhor está falando profundamente aqui nesse salmo. É aquele vem aqui que está falando que ainda que a terra trema, ainda que as montanhas caiam, ainda que as águas se agitem, irmãos, ainda que o cenário esteja todo o oposto, é você olhar para aquela pessoa, sabe, que cada vez está pior. É aquele parente que você olha que está nas drogas e você vê que está pior e pior e pior. É aquele marido que está cada vez, fazendo mais coisas erradas, te entristecendo. É aquele filho rebelde. É aquele teu familiar que te entristece o tempo todo. Mas o Senhor está dizendo, ei, eu sou Deus. Aleluia. Não há nada impossível. Irmãos, eu lembro aqui, até comentei esses dias com o Felipe, que eu passava ali por um vale, algo ali que me entristecia muito, e muitas vezes eu estava aqui no culto, sabe? Cantava aqui nos jovens, esse vento Deus vai repreender. Só que eu cantava com muita fé, irmãos. Ao mesmo tempo eu olhava assim e falava, Senhor, será que vai repreender mesmo? Porque o vento já está tão grande, já é tanto tempo que eu tenho padecido. E o Senhor falava, ei, eu sou contigo, você, mas Deus é a maioria. E quantas vezes o Senhor falava, eu estou contigo, é só mais um pouquinho, eu estou contigo, não desiste. E ainda que demorasse um dia, o Senhor lhe deu um basta, porque Ele é Senhor. Ele é o Senhor que Ele promete, e Ele é Senhor que Ele cumpre. E nós temos que suportar o processo no meio disso. Irmãos, é difícil. Cada um sabe o que passa. Às vezes eu posso olhar para o teu processo e achar uma coisa, mas você sabe exatamente o que você está passando. Assim como eu sei exatamente o que eu passo. A luta de cada um de nós aqui é diferente. E machuca de uma forma diferente. Mas o Senhor, Ele é o Deus de todos nós igualmente. É o Deus que Ele pode fazer um milagre na minha e na tua vida nessa noite. Já tem falado muito aqui de fé, irmãos. Porque o Senhor está querendo falar com alguém aqui hoje, que já às vezes chegou aqui desacreditado que o Senhor poderia fazer.
vezes já ouviu uma palavra contrária dizendo: ei, não tem mais jeito, é para a morte. Mas como foi cantado aqui hoje: ei, não é luto, é vida, não é velório, é festa. Aquietai-vos, irmãos, porque Ele é Senhor. Aleluia. Irmãos, e lendo aqui essa passagem, né? Deus me lembrava de outras passagens bíblicas, né? A Bíblia vai relatar que aqueles discípulos estavam ali naquele barco e de repente começou uma grande tempestade e eles começaram a ficar inquietos e pensando: meu Deus, o que vai acontecer? A gente vai naufragar. Mas aí que esqueceram que quem estava no barco não era ninguém mais e menos do que Jesus Cristo. Não era eu que não posso fazer nada, mas era o Senhor. E o Senhor olha para eles e fala: ai, homens de pouca fé. E quantas vezes nós não somos assim? O Senhor está no nosso barco e a gente acha que Deus não pode fazer nada, mas Ele acalma a tempestade. É Ele que cessa o vento. Irmãos, não tem vento maior do que o nosso Deus. A situação pode ser a pior, mas para o Senhor tem jeito. Então creia, não desista não. O Senhor tem falado aqui profundamente que não é tempo de desistir, é tempo de crer. E enquanto o processo está durando, não questiona não, continua adorando, continua glorificando, continua clamando, falando: Senhor, eu não tenho mais força, mas pega na minha mão, me ajuda, Pai. Eu não tenho nem tido mais fé, mas peça: Senhor, acrescenta fé no meu coração. Senhor, não me deixa esmorecer não, segura na minha mão, Pai. Eu lembro que quantas vezes eu orava assim: Senhor, tem hora que eu já nem consigo imaginar como que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai fazer. E quantas vezes o Senhor me surpreendeu, irmãos. Hoje mesmo no caminho para cá, eu estava no ônibus e o Senhor começou a trazer à minha memória coisas que fazendo na minha vida que eu falava: meu Deus, é verdade, olha como o Senhor trabalhou nisso, e nisso, e nisso, e foi resolvendo isso. E coisas que quando eu fui vivendo, eu achava que era impossível o Senhor fazer, e Ele fez, irmãos. E o Senhor começou a lembra aquela situação que você olhava e clamava e achava que era impossível. Olha como eu mudei o quadro, olha como eu mudei a tua história. E o Senhor é o mesmo Deus que vai fazer isso na tua vida também, mas creia, suporte o processo. Continua clamando e louvando ao Senhor. Porque enquanto você adora, o Senhor vai trabalhando. Enquanto você glorifica Ele, Ele vai trabalhando na minha e na tua vida. Então não adianta às vezes a gente ficar de birrinha com o Senhor, como já foi falado aqui. Tá difícil? Louva o Senhor. Tá difícil? Continua clamando. Porque Ele é Deus. E Ele não muda. E a gente vê aqui também na Bíblia, né? Quando tá ali Daniel na cova dos leões, a gente olha ali o cenário, eu fico imaginando se eu fosse Daniel, né? Olhar assim e falar: ih, lasquei, né? Vou entrar na cova de leão. Os leões que estão aí cheios de fome, eu vou me lascar. Mas o Senhor, irmão, estava com ele naquela peleja. E ele saiu ali, ó, impune. Porque o Senhor é assim. Às vezes Ele não nos livra do problema, mas nos livra no problema. E assim o Senhor estava com Daniel, e assim é o Deus conosco na nossa prova. Ele está conosco. Ainda que a gente acha que o Senhor não está nos vendo, Ele está vendo sim. O Senhor, Ele é Deus, Ele é soberano, a vontade dEle é soberana. E outra coisa aqui que me chama a atenção é que o Senhor, no meio das guerras, Ele também traz a paz. Às vezes a gente está passando num deserto e de repente o Senhor vai trazendo ali um refrigério, vai enviando ali uma providência. Porque às vezes no meio da guerra o Senhor também vai nos surpreendendo, vai trazendo ali a bonança. Às vezes o processo não chegou ao fim, mas Ele sempre vai trazendo refrigério no nosso coração, vai trazendo alguém para nos dar uma palavra de consolo, vai usando alguém para dizer que Ele é contigo. Então o Senhor, Ele não nos deixa sozinhos em nenhum momento. Quantas vezes a gente chega aqui entristecido, como aconteceu comigo várias vezes. Eu subi aqui, só o Senhor sabe. E está alguém aqui na frente que usado pelo Senhor e falava exatamente aquilo que eu precisava ouvir. Eu falava: Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor tem me ouvido. Quantas vezes eu falava com o Senhor em casa, pensava numa coisa e chegava aqui um irmão e falava exatamente. É como se a pessoa estivesse dentro da minha casa, dentro da minha cabeça, mas é o Senhor cuidando. É
quem cuida de mim e de você. E aí Deus está falando profundamente nessa noite. Que é para que nós aquietarmos. Para nós continuar ali acreditando que Ele é Deus. Glória a Deus, aleluia. É tempo da gente se voltar para o Senhor, irmãos. Não se afastar dEle. É continuar ali no caminho perseverando. Sabendo que Ele é a única chance que nós temos ali da vida eterna. É não desistir do Senhor. Porque às vezes a gente vai olhando para a luta e quantos dali não desistem do Senhor? A luta está muito grande, irmãos, mas se está ruim com o Senhor, imagina sem Ele. E quantos estão aí no meio do caminho não vão largando a Cristo porque a luta está grande? Achando que vai melhorar lá fora. Não vai não. Só vai piorar. Continua aqui dentro, não sai da presença não. Não vai achando que você vai para o mundo que você vai encontrar paz que você não vai encontrar não. Você pode encontrar uma falsa paz. Aquela paz passageira. Mas a palavra do Senhor diz que Ele é a paz que excede a todo entendimento. Aleluia, Deus! Então somente Ele pode dar a paz, não a paz como o mundo dá. Então confia no Senhor, não desiste não, persevera. Olha para a tua situação, olha para o teu vale de ossos secos e profetiza a vida. Fala, Senhor, eu não vejo chance, eu não vejo oportunidade, mas o Senhor abre porta onde não tem. O Senhor ressuscita morto. O Senhor abre cova. O Senhor fecha a cova. O Senhor abre porta. O Senhor é soberano. Senhor, me ajuda. Começa a fazer essa oração para o Senhor. Olha para o teu vale e começa a profetizar. Profetiza. Olha para aquela pessoa que você está orando e cada vez pior. Fala, eu já vejo aqui no banco. Começa a olhar e fala, já estou profetizando que ele vai estar aqui comigo caminhando junto. Começa a profetizar. Porque Deus ele vai honrar a tua fé. E se Deus te prometeu, ainda que esteja demorando, irmãos, não desiste não, confia. Confia no Senhor, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Mas continua, não desiste não. Porque se tem uma coisa, irmãos, que atrapalha a minha e a tua bênção é a murmuração. A gente vê na Bíblia. Aquele povo saiu do deserto numa trajetória que duraria dias. E padeceram 40 anos. Irmãos, 40 anos é tempo. Eu não tenho 40 anos. Então imagina aí quanto tempo aquele povo ficou por conta da murmuração. O Senhor livrou eles de Faraó. O Senhor abriu o mar. E aquele povo continuava reclamando. E quantas vezes eu e você não somos assim? O Senhor, Ele vai dando um escape aqui, um escape ali. A gente só olha para aquilo que o Senhor não fez. Aí aquela bênção que o Senhor tem para nós só vai tardando. Mas é por quê? Porque o Senhor não quis nos dar? Não, é porque a gente vai tardando nossa bênção. Então não murmura não. Está demorando? Continua ali adorando. Continua ali se preparando para receber aquilo que Deus tem para você. Porque às vezes tem que se preparar para a nossa bênção. Porque se a gente receber sem preparo, a gente pega e joga fora. Quantas pessoas o Senhor abençoa ali de forma extraordinária, de repente a pessoa pega a bênção, joga fora, sai da igreja, se desvia. E quantas vezes nós somos assim? Então, continua perseverando no Senhor. Porque Ele é o único, irmãos, que pode dar vida e solução para o meu e o teu problema. E a palavra aqui vem dizendo, né? Que nenhuma tempestade pode nos afundar. Que nenhum leão pode nos devorar. E que nenhuma prisão pode nos manter acorrentados. Porque Ele é Deus. Como foi cantado aqui esse louvor de Paulo e Silas, que eu também gosto muito. Que diz que não tem prisão nem depressão, irmãos. Que coisa profunda. Não tem prisão nem depressão que seja maior do que o meu Deus, do que o teu Deus. Quantas vezes a gente olha assim, está acorrentado, tá ali, está abatido. Mas o Senhor, Ele vem para nos dar vida. Ele está dizendo hoje, eu te dou vida. É hoje que eu te ressuscito. Levanta-te, começa a crer, começa a me adorar, porque eu estou aqui falando, só mais um pouquinho, eu aquieto o mar, eu acalmo o vento, porque eu sou o Senhor.
Então, irmãos, não vamos perder a nossa bênção, a nossa murmuração. Não vamos deixar de crer que o Senhor ele tem poder para fazer. Porque não há nada, irmãos, que seja impossível para o Senhor. Se é para a morte, ele ressuscita. Se é para a morte, ele ressuscita. Se é para trazer vida, ele não traz de qualquer jeito, ele traz com abundância. Então não sai da presença não desiste não, persevera até o fim. Porque o Senhor ele vai fazer na minha e na tua vida. Eu deixo essa palavra hoje muito breve, mas só tem que o Senhor me deu e eu creio que Ele tem falado comigo e contigo profundamente nessa noite. E assim, essa oportunidade em nome de Jesus.